Bom dia, pessoal! Que alegria estarmos aqui juntos nessa manhã, iniciando essa semana, nesse domingo, para meditarmos na palavra de Deus e orarmos por nossas famílias. Sim, hoje nós queremos compartilhar com vocês o texto de Esdras, capítulo 5. Nós vamos ver como, após serem encorajados pelos profetas Ageu e Zacarias, o povo de Judá, após retornar do período de exílio na Babilônia, encorajado a reconstruir o templo do Senhor, reconstruir a cidade de Jerusalém, que estava em ruínas, e também reparar os seus muros. Mas nós já vimos na semana passada como povos ao redor ofereceram resistência e os desencorajaram. Por mais que os líderes de Judá estavam comprometidos a obedecer a palavra de Deus, Deus tinha claramente falado através do profeta Ageu que eles deveriam reconstruir aquela cidade, que Deus estaria com eles. E mais, Ageu profetizou que a glória daquele segundo templo seria maior do que a do primeiro, fazendo menção também à época da igreja, quando o Espírito Santo seria derramado sobre o povo de Deus e a glória da igreja, onde o Senhor habita pelo seu Espírito, seria maior do que o primeiro templo que eles tiveram. Mas a reconstrução daquele templo de Jerusalém era importante, era a vontade de Deus. Assim também Zacarias, através de várias visões proféticas que ele revelou ao povo. Nós lemos algumas semanas atrás Zacarias, ele também encoraja o povo de Deus a crer que Deus tinha para o seu povo uma vivência na justiça, na verdade, quando Deus iria julgar os inimigos do seu povo, mas iria habitar no meio do seu povo, coroando-os de bênçãos, de prosperidade. E hoje, mais uma vez, nós vamos ver quando o profeta Ageu e o profeta Zacarias, juntamente com os líderes de Judá, os profetas também estavam ajudando na reconstrução quando eles enfrentam uma nova oposição. Então medite conosco hoje com essa leitura de Esdras, capítulo 5, e ao final eu e a Rafa queremos orar pelas nossas famílias e por essa nova semana que estamos iniciando hoje. Sim, vamos então pedir ao Senhor para nos abençoar nesse tempo de leitura, falar aos nossos corações, abrir o nosso entendimento e que tudo aquilo que Ele tem para nós, a nossa família, todos os princípios e até mesmo estratégias espirituais para nós lidarmos, seja até com essas que o inimigo traz contra essas afrontas, nós possamos receber no dia de hoje uma luz, algo que venha de Deus. Sim, Pai, obrigado, muito obrigado por essa nova semana. Muito obrigado por esse novo dia. Obrigada, Pai, que o Senhor sempre tem restituição, restauração, renovo, Pai, uma nova história para cada um de nós. Obrigada que o Senhor nos restaura e nos faz, Pai, novo de novo a cada dia, e as tuas misericórdias também se renovam a cada dia sobre as nossas vidas. Então eu peço, Pai, que cada um de nós, através dessa leitura, possa ter uma revelação específica dos teus planos, da tua vontade, dos caminhos do Senhor sobre a nossa vida e a nossa família. Nós te amamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Diz assim, então, Esdras capítulo 5. Ora, o profeta Ageu e o profeta Zacarias, descendente de Ido, profetizaram aos judeus de Judá e de Jerusalém, em nome do Deus de Israel que estava sobre eles. Então Zorobabel, esse era o governador de Jerusalém naquela situação, era o filho de Sealtiel, e Jesua, que também é chamado de Josué, filho de Josadaque, começaram a reconstruir o templo de Deus. Interessante que menciona os profetas de Deus estavam com eles e os ajudavam. Tatenai, governador do território a oeste do Eufrates, Setar-Bozenai e os seus companheiros foram logo perguntar a eles: quem os autorizou a reconstruir esse templo e completar essa estrutura? Eles também perguntaram: como se chamam os homens que estão construindo esse edifício? Os olhos de Deus, porém, estavam sobre os líderes judeus, e eles não foram impedidos de trabalhar até que um relatório fosse enviado a Dario e deles se recebesse uma ordem oficial a respeito do assunto. Esta é uma cópia da carta que Tatenai, governador do território situado a oeste do Eufrates, Setar-Bozenai e os seus companheiros, ou seja, os oficiais do oeste do Eufrates, enviaram ao rei Dario. O relatório que lhe enviaram dizia o seguinte: essa então foi a segunda carta enviada a um rei daquela região maior para parar a obra. Quando Artaxerxes reinava na Pérsia, ele recebeu uma carta de povos inimigos e ordenou
por causa da acusação daqueles inimigos, Artaxerxes ordenou que a obra fosse parada. E a obra ficou parada até o 2º ano desse rei Dario. Esse não é o rei Dario que governou na Babilônia durante o período de Daniel, mas o rei na Pérsia, que veio depois de Artaxerxes. Então o povo, após aquela pausa na obra até o 2º ano do governo de Dario na Pérsia, retomou a construção. E agora uma carta chega então a esse rei Dario que dizia assim: ao rei Dario, saudações de muita paz. Informamos o rei de que fomos à província de Judá, ao templo do grande Deus. O povo o está reconstruindo com grandes pedras e já estão fixando as vigas de madeira nas paredes. A obra está sendo executada com diligência e apresentando rápido progresso. Então perguntamos aos líderes: quem os autorizou a reconstruir este templo e estes muros? Também perguntamos os nomes dos líderes deles, a fim de registrá-los para a tua informação. Esta é a resposta que nos deram. Somos servos do Deus dos céus e da terra e estamos reconstruindo o templo edificado há muitos anos atrás. Templo que foi construído e terminado por um grande rei de Israel. Visto, porém, que os nossos antepassados irritaram o Deus dos céus, ele os entregou nas mãos do babilônio Nabucodonosor, rei da Babilônia, que destruiu esse templo e deportou o povo para a Babilônia. Contudo, no seu 1º ano como rei da Babilônia, o rei Ciro emitiu um decreto ordenando a reconstrução da casa de Deus. Ele até mesmo tirou do templo da Babilônia os utensílios de ouro e de prata da casa de Deus, os quais Nabucodonosor havia tirado do templo de Jerusalém e levado para o templo da Babilônia. O rei Ciro os confiou a um homem chamado Sesbazar, que ele tinha nomeado governador, e lhes disse: pegue estes utensílios, coloque-os no templo de Jerusalém e reconstrua a casa de Deus no seu antigo local. Então Sesbazar veio e lançou os alicerces do templo de Deus em Jerusalém. Desde aquele dia, o templo tem estado em construção, mas ainda não foi concluído. E assim eles encerram a carta que esses inimigos enviaram ao rei Dario. Agora, se for do agrado do rei, que se faça uma pesquisa nos arquivos reais da Babilônia para verificar se o rei Ciro de fato emitiu um decreto para a reconstrução da casa de Deus em Jerusalém. Aguardamos do rei a decisão a respeito desse assunto. Sim, e uma curiosidade que eu tenho, até compartilhei isso com a nossa família ao lermos esse texto, é por que será que as escrituras sagradas, inspiradas pelo Espírito Santo, fizeram questão de inserir essa carta, escrita por um inimigo, resistindo à vontade de Deus, essa carta que foi enviada ao rei Dario para questionar a motivação da reconstrução do templo? Por que será que o conteúdo dessa carta, de forma integral, foi colocado nas escrituras sagradas? E nós concluímos que provavelmente para nos mostrar que as estratégias do inimigo para tentar contra os planos de Deus nas nossas vidas são as mesmas. Ao lermos esse capítulo e esse conteúdo dessa carta, nós podemos identificar como o inimigo questiona, como o inimigo lança dúvidas e como também ele vai às pessoas necessárias para tentar impedir a obra de Deus. Amanhã nós vamos ler a resposta do rei Ciro, mas nós vemos mais uma vez, depois que a obra já havia sido parada e então retomada, mais uma vez um povo inimigo se levantando contra não apenas a obra que Zorobabel e que Josué estavam fazendo, junto com os profetas Ageu, Zacarias e os líderes do povo, mas essa era uma resistência contra a própria vontade de Deus, porque Deus tinha ordenado que eles reconstruíssem o templo, a cidade de Jerusalém e reparassem aqueles muros. Sim. Então hoje... E duas coisas que me chamaram bastante atenção na leitura. Primeiro, é que os olhos do Senhor estavam sobre eles. Então, ainda que tivesse essa oposição, os olhos do Senhor, a bênção do Senhor estava com o povo. Então, eles tinham essa direção. E outra palavra que me chamou bastante atenção é que eles estavam, quando os inimigos estão descrevendo para Dario, o rei, falando que eles estavam diligentemente reconstruindo esse templo. Então, a obra do Senhor
Senhor, requer diligência e isso muitas vezes traz essa oposição e chama a atenção do inimigo. Mas nós nunca podemos esquecer que Deus prometeu que sempre estaria conosco, nunca nos deixaria, e ali mostra que ainda que estava havendo essa resistência, os olhos do Senhor estavam sobre eles. Sim, hoje nós queremos orar então para que as nossas famílias, pela graça de Deus, nossas famílias estejam comprometidas com aquilo que é a vontade do Senhor, de modo que os olhos de Deus vão estar sobre as nossas vidas, independente das resistências, independente das pessoas que vierem contra ou das circunstâncias ao redor, nós vamos avançar e vamos ver cumprido para conosco o bom propósito do nosso Deus. Te convidamos então a colocar agora diante de Deus, no seu coração, no seu pensamento, ou mesmo com as suas palavras. Ore conosco, nós te convidamos, entregando a Deus tudo aquilo que tem pesado sobre os seus ombros, ansiedades, preocupações, mesmo resistências que o inimigo tem oferecido. Nós queremos orar para que o propósito de Deus se cumpra em nossas vidas e todo o plano do inimigo caia por terra. Amém. Em nome de Jesus. Vamos orar juntos? Sim. Te damos graças, Pai, pela sua bondade e seu amor leal, pela maneira como o Senhor se comunica conosco, nos dá claras instruções e, sobretudo, como a sua mão poderosa e os seus olhos estão sempre sobre nós, uma vez que nós nos comprometemos a viver os teus planos para a glória do teu nome. Eu e a Rafa oramos por essa pessoa que está conectada conosco agora, Amém, aquele Senhor. homem, esse homem, essa mulher que está representando sua família. E pedimos que o Senhor contemple cada motivo de oração e a realidade de cada um. E venha, meu Deus, enviando o seu poder em nosso favor para abrir portas necessárias, mesmo onde não há portas, para trazer provisões onde há necessidades e para trazer, Pai, soluções do Senhor, de modo que o Teu nome seja glorificado. Amém, ao vermos Senhor. Os Teus propósitos avançando em nossas vidas. Senhor, Pai, nós oramos contra toda a resistência das trevas, como vemos muitas vezes nos Salmos, os salmistas, inspirados pelo Teu Espírito Santo, orando contra o inimigo. Amém, nós pedimos Senhor, que o inimigo caia na cova, que ele mesmo tem aberto contra nós. Amém, Senhor, pedimos que o Senhor repreenda toda a resistência das trevas, tudo aquilo que se levanta contra o conhecimento e os planos do Senhor para a nossa família. Sim, seja por terra, em nome do Senhor. Amém, Jesus. Nome de Jesus. Oramos ordenando que todas as enfermidades saiam Amém, das nossas casas e das nossas Pai. Famílias. Em nome do Senhor Jesus, ordenamos para a glória do Senhor que todo o poder das trevas saia do nosso caminho. Amém, que o inimigo seja confundido nas suas próprias estratégias. Sim, e o Senhor seja glorificado assim ao cumprir para conosco o teu bom propósito. Oramos por saúde plena, oramos por portas abertas, sim, por Pai. Provisões extras nessa nova semana que iniciamos, Amém, Senhor, por boas notícias e que o nome do Senhor, sobretudo, seja honrado, seja engrandecido através das nossas famílias e dos teus propósitos cumprindo-se em nossas vidas. Seja glorificado, ó Pai. Te agradecemos pelos teus olhos sobre as nossas vidas, pela sua atenção em cada detalhe da nossa existência e a certeza de que o Senhor tem cuidado de nós. Amém. Te louvamos e recebemos, Pai, do seu cuidado, da sua paz e uma nova semana, Pai, cheia da tua presença e da bênção do Senhor que nos enriquece e não acrescenta dores. Oramos com fé e ações de graças em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, que Deus abençoe muito sua vida. Bom dia aí, Cris, que está aí com a gente também. Deus abençoe muito você, sua família. E cada um de vocês que tem estado aqui, tem declarado essas palavras, confiado em Deus, sabendo que Ele tem cuidado de nós e das nossas famílias. Que você tenha uma semana muito, muito, muito abençoada na paz do Senhor. A paz que excede todo entendimento, a paz que está acima de qualquer circunstância que você ou a sua família esteja vivendo. Que cada um de nós possamos receber dessa paz nos nossos lares, da certeza do cuidado de Deus, da certeza que Ele está com os olhos dele sobre nós, a nossa vida e a nossa família. Certamente. Obrigado por participar conosco, também por compartilhar essa ministração com alguém de quem você se lembra agora e que a bênção do Senhor esteja sobre a sua casa. Nós amamos vocês. Um abraço.